Oi, viajantes! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Camila Castanheira, fundadora do Acordei Quero Viajar. Eu acordei em Agrigento, aqui na Sicília. Camila, onde que fica essa cidade? Fica no sul da Sicília, viajantes, e é muito conhecida por conta dos sítios arqueológicos conectados com a história grega. Os gregos passaram por aqui e deixaram uma herança arqueológica e histórica incrível. Aqui no Acordei Quero Viajar nós somos especialistas em viagens culturais, históricas, cheias de conteúdo. Nós fazemos experiências também, né, expedições com historiadores, arquitetos, especialistas. E eu vou deixar aqui embaixo para vocês as nossas próximas saídas para Sicília e para outros destinos também. Primeira coisa a considerar que chega aqui em Agrigento é não se deixar intimidar pela entrada da cidade, que é mais feinha, muitos edifícios industriais, mas o centro, viajantes, é uma graça. E os arredores de Agrigento tem muita coisa interessante para fazer. Há muito tempo atrás, Agrigento era uma das cidades mais fortes que dominavam o mar Mediterrâneo. E hoje em dia é a capital da província do centro-sul da Sicília e é considerada também a capital da cultura. Acredita-se que a cidade foi fundada em 581 a.C. por colonos gregos de Rhodes e de Creta. E desde 1997 a Unesco introduziu, colocou a cidade como patrimônio mundial. A área arqueológica daqui, dessa região, que é magnífica. Estamos falando do principal atrativo, a principal atração aqui de Agrigento, que é o Vale dos Templos, considerado um dos maiores sítios arqueológicos do mundo. Eu vou ficar aqui na cidade de Agrigento durante 3 noites. Eu estou estudando a Sicília para desenvolver diferentes roteiros, então quando eu faço essas viagens de estudo, geralmente eu fico bastante tempo. Aqui na Sicília, dessa vez, por exemplo, eu vou ficar 17 dias. Aqui nos arredores de Agrigento, do centrinho, tem várias igrejas pra gente conhecer. Essa aqui é a igreja de Santo Espírito, por exemplo. E eles falam da influência de Bernini nessa época para um dos principais escultores que desenvolveu essas artes em branco que a gente vê na igreja toda. E uma coisa interessante é que aqui é retratado também a fuga, de Jesus para o Egito. E o artista é o Giacomo Spertola, Giacomo Spertola. Eu Acordei Quero Viajar, minha agência de viagens é especialista em viagens para o Egito. Esse é o nosso primeiro destino, a gente conhece o país de leste a oeste, de norte a sul. Então, se você tem interesse em conhecer o Egito, fala com a gente. Uma coisa importante aqui na Sicília é que aos domingos, a maioria dos lugares que nós passamos até agora, fecha tudo, gente. Tem alguns restaurantes abertos aqui e nós vamos aproveitar, para descansar no dia de hoje, porque depois nós vamos visitar os sítios arqueológicos. E outro detalhe é que quando as lojas estão abertas, elas têm aquele período de siesta, sabe? Que é de descanso. Então, geralmente, das 2 até as 4h30 ou da 1 até as 4, as lojas fecham todas, para o horário de almoço e descansar. Só posso dizer uma coisa, a Sicília tem muita ladeira. Sabe aquela música assim, lá na ladeira, lá na ladeira? É a Sicília. Tô emocionada de chegar aqui no Vale dos Templos, que é o parque arqueológico mais importante fora da Grécia, que remete à civilização grega.
Esse lugar, ele fica na cidade de Agrigento, onde nós estamos, e ele fazia parte da antiga cidade grega de Agracás. Lógico, ele foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco e na Antiguidade, viajantes, foi considerado a mais bonita cidade dos mortais. Esse é o maior símbolo da colonização grega aqui na Sicília e nós vamos começar a nossa visita aqui ao Parque Arqueológico pela porta 5, né? Tem várias portas de entrada porque é imenso, gente, é um dos maiores sítios arqueológicos do mundo, então imagina. Mas antes de vir a um parque arqueológico como esse aqui e uma viagem como essa, né, é muito importante você estudar um pouco de mitologia grega, que não é fácil. Fala de inúmeros deuses mesmo, em diferentes épocas. E a maioria desses templos são dedicados, né, a esses deuses. Esse pequeno templo aqui que vocês podem ver atrás de mim é o Templo de Castor e Pollux. Ele é o símbolo da cidade de Agrigento, né? Quando a gente vê a comunicação de Agrigento por aí, é esse templo aqui. E na verdade, isso aqui é uma reconstrução que foi feita no século XIX. E aqui do ladinho do templo, nós temos o santuário das deusas quitônicas, dedicado, né, ao culto de Deméter, deusa do plantio e da colheita. Olha só, existem várias placas como essa aqui, identificando, né? Mas não são todas que têm outros idiomas, gente. A maioria tá em italiano. Então, na entrada, é interessante ter acesso ao audioguia, se você não veio com guia, né? Porque são muitas ruínas e às vezes entender disso é super complexo. Por isso que a melhor forma de conhecer sítio arqueológico é sempre com guia, né? E nós temos esses guias maravilhosos, os melhores guias. Então fala comigo, fala com a minha equipe, que vai ser um prazer trazer você para cá. Para essa visita fazer sentido também é muito importante a gente utilizar a nossa imaginação para voltar, né? E entender que aqui tinham casas. Nós estamos exatamente onde era uma área residencial que as pessoas moravam. Então nós temos as bases, estão vendo? Vamos pensar que essa cidade foi fundada mais ou menos há 582 antes de Cristo, gente. Aqui tem em média 8 templos, né, no estilo dórico, dedicado a diferentes deuses. Nós temos um outro vídeo aqui no nosso canal onde nós passamos por Segesta, que foi uma outra cidade grega muito importante no oeste aqui da Sicília, que vivia em guerra com Selinunte, né, que também queria expandir suas terras. E esse lugar aqui foi estrategicamente desenvolvido também para conter, né, o desenvolvimento de Selinunte, que era uma superpotência na época. Estamos diante das ruínas do Templo de Zeus Olímpio, que foi construído no século IV a.C., né? Infelizmente, o templo desabou. Era um dos maiores templos, né? Hoje o que resta que a gente consegue ver um pouco melhor é essa estátua aqui, né, de Atlante. E estima-se que esse templo tinha cerca de 6.000 metros quadrados, imagina. 6.000 metros quadrados, é diferente. Não são 6 quilômetros não, gente, imagina. A grande questão é que possivelmente esse templo de Zeus ele foi construído em agradecimento a Zeus, né, pela vitória de Agrigento, ou melhor, Agracás, antigo nome de Agrigento, contra os cartagineses na Batalha de Himera. Difícil esses nomes, né, gente? Todos conectados à antiguidade e mitologia. E os prisioneiros dessa guerra, de fato, ajudaram na construção aqui desse templo de Zeus. Apresento a vocês as ruínas do Templo de Hércules, viajantes. Das 38 colunas que tinham no templo, apenas 9 ainda estão em pé. Super recomendo vir
né, ao Vale dos Templos durante a manhã assim que abre ou no fim do dia, porque é muito quente, né, uma área, tem bastante árvores, tudo, mas é bem quente e tem uma paisagem, gente, aqui é o mar, ó, mar, incrível, incrível. E essa escultura aqui, ela ficava nas laterais do templo de Zeus, tá vendo aqui a representação, que legal. Estima-se que ela era desse jeito. Esse é o Templo da Concórdia. Ele foi construído entre 450 e 430 a.C. e é com certeza um dos mais conservados de toda a Europa. Estima-se que esse templo está bem preservado desse jeito porque ele foi convertido, né, a uma igreja. E algumas curiosidades sobre esse templo é que o acesso, né, no interior dele era feito somente por um sacerdote, viajantes. Muito parecido com essa questão também no Egito, que os sacerdotes podiam entrar. Alguns estudiosos acreditam que esse templo foi construído para o culto a uma divindade conectada à paz, como a deusa Demetra. Importantíssimo, gente, trazer protetor solar, chapéu, água termal. Eu comprei uma coisa aqui na Europa que eu não consigo mais ficar sem, que é esse protetor solar da Caudalie, que é uma marca francesa, é em bastão e dá para retocar em qualquer lugar, então eu super recomendo. Além da Caudalie, a Shiseido também tem um que é azulzinho, que eu amo, então ou eu uso esse ou eu uso da Shiseido. Esse sítio arqueológico não são só artefatos, ruínas, essas coisas. Gente, olha isso. E o último templo aqui da nossa visita arqueológica é o Templo de Juno, ou Hera Lacínia, viajantes. Esse templo foi construído cerca de 460 a.C. e é dedicado à deusa protetora do casamento e do parto. O templo fica no alto, né, de uma montanha, então a vista daqui é uma das mais lindas do sítio arqueológico. E o templo também, viajantes, ele não está inteiro, né? São ruínas, mas ainda tem várias colunas que são originais do templo, porque ele sofreu um incêndio. Esse também é um templo dórico, estão vendo as colunas bem simples, e o material aqui dos templos, né, é limestone, calcário. É claro que tem inúmeras coisas a mais para ver aqui, necrópolis, cafés também para parar, museus. Mas nesse vídeo a gente vai ver só os principais templos mesmo, porque o sítio arqueológico é enorme. Mas se você quiser ficar aqui o dia inteiro, tem coisa para fazer. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem aqui por Agrigento, na Sicília. Foi um super prazer compartilhar isso com vocês. Temos uma playlist sobre a Sicília aqui no nosso canal, então acompanhe essa viagem maravilhosa. Até a próxima!